E aplaudindo bem forte, vamos receber o nosso pastor Alexandre Feijão, para a honra e glória do Senhor. Boa noite, a paz, amém. Estou perguntando ao Danilo ali por que ele não foi. Depois você pergunta ele por que ele não foi. Ai, meus irmãos, sentam aí, por favor, em seus lugares, por gentileza. Eu estou com o maior receio de a minha bateria acabar, cara. Eu jurei que eu deixei carregando à noite, quando eu fui ver. Cheguei aqui com 8%, aí botei para dar uma carguinha, mas não sei se é suficiente, não. Tudo bem com vocês? Pergunta, quem esteve ontem no culto lá na Câmara? De verdade, quem teve? Que noite espetacular, né, pessoal? Algo marcante que ficará em nossa memória para sempre. Acredito que esse ano de 2024, esse tema também como da plenitude, Deus está colocando completo, né? Está dando forma a muita coisa e está nos honrando. Pegando testemunhos hoje, o dia inteiro, meu telefone até bugou, tanta mensagem. Tem uma hora que não queria nem funcionar. Mas pegando os relatórios, tanto lá na Câmara, não sei se há alguém aqui que esteve trabalhando lá ontem, mas uma turma disse, muito obrigado, uma turma disse que viria cultuar conosco hoje, espero que estejam aí. Mas desde lá, os relatórios são muito aceitáveis. Nunca naquele lugar recebeu tanta gente quanto ontem, nunca. As forças militares, as forças civis que estavam lá, devido ao tamanho e à proporção do evento, estavam impactadas. Os relatos que chegaram de áudio para a gente, nunca vi tantas pessoas alegres, tanto um ambiente alegre, leve, de adoração a Deus. Tinha muitas autoridades ali envolvidas, viu, pessoal? Muitas autoridades respeitosas. Uma das pessoas lá que estavam lá, eu tive o prazer de conhecer, um coronel da Polícia Militar, em lágrimas lá, com a gente adorando, louvando naquele lugar. Deus foi honrado, o Senhor sempre é honrado em tudo, né? E o reflexo da honra de Deus é aquilo que a gente faz que beneficia Ele, né? Eu fico imaginando a quem esteve lá e quem conhece o que foi feito ontem, o nível daquela honraria, daquela honra prestada aos pastores, a mim também, principalmente a medalha Pedro Ernesto. Muitas pessoas em que não praticam a fé que a gente tem, já tiveram essa honraria, mas da forma ilícita para nós que somos conhecedores da palavra, né? Ilícita para ele pelo trabalho que eles fazem. Ai, muito obrigado, tu está aqui há um tempão, pensei que era a mídia. Eu falei, a mídia quer gerar foto já, ó. Olívia, Deus abençoe sua vida, viu? É esse mesmo, filho. Agora vai, Satanás perdeu. Obrigado pelo carregador, nunca mais verás de volta. Que top, 86%. Lívia acertou, Lívia, top das galáxias, obrigado, viu? E aí, onde eu estava? Aqui, né? Listos e listos. Já houve aquelas homenagens, se você entrar no canal da Câmara TV, você vai ver que outras pessoas que se destacaram daquilo que elas têm como profissão, ou o trabalho que elas exercem. Para nós, olhando os textos bíblicos, você vai dizer assim, desnecessário, ilícito. Apologias, irmãos, apologias a pecados, né? Músicas errôneas, músicas depravadas, músicas que descaracterizam, né, a própria pessoa, já receberam essas medalhas. E nós chegamos lá do modo lícito, né? Nós chegamos lá de forma honrosa. Não foi uma entidade que a gente baixou num terreiro para nos batizar e entregar a vida que nos honrou. Não foi uma entrega de alma, como há religiões aí que se fazem uma entrega de alma para se enobrecer e se expor e o nome ser soprado. Não, foi do jeito que Deus ama, do jeito que Deus ama, escondido, sempre pregando aqui, sempre fazendo as honrarias da casa, e Deus soprando o nosso nome, Deus levando a gente a um lugar de destaque. Não vejo isso como uma coisa a se enaltecer, ao ponto de alguém dizer assim, mas a honra e louvor é a Deus. Sim, mais uma vez, Deus se manifesta através de nossos atos, ok?
A Bíblia diz: todo ser que respira, louve ao Senhor. E Deus foi muito honrado. Quero agradecer a equipe de louvor que esteve lá ontem, abrilhantando a nossa noite. Foi impactante, né? Eu acredito que as canções, elas criam ambientes, né? E a quem sentou nas cadeiras lá hoje, quem esteve lá hoje, está sentindo algo diferente. Mais ou menos aquele filme Quarto de Guerra, quando você entra, você fala: tem alguma coisa aqui. Tem alguma coisa diferente naquele lugar. Um lugar onde se dita as leis, né? Um lugar onde se cria as leis, onde tem as suas votações. Tudo que é desfavorável, eu sei que muitas coisas precisam acontecer para que as páginas da Bíblia se cumpram. Aspas, que não seja eu o culpado desses escândalos. Não tudo aquilo que for favorável para nos beneficiar, nos guardar e não atingir a nossa casa, a nossa comunidade, as nossas famílias, a nossa oração de ontem terá esse efeito. Ouvi relatórios hoje também no WhatsApp de pessoas no cujo qual nunca na sua vida imaginaram pisar lá, subir aquelas escadarias, serem honradas. Eu não levei nada programado para lá. Eu falei: vou fazer uma leitura do ambiente. Até então não sabia o que se fazia lá. E quando eu olhei aquilo tudo, eu fiquei impactado. Minha cabeça ficou voando, girando em tudo. Era um misto de emoção, rebote desse lado e rebote do outro lado, as galerias sendo lotadas, salas de deputados sendo esvaziada para que possa comportar mais pessoas. Foi um movimento celestial muito grande, muito grande. E hoje eu recebi alguns áudios de pessoas cujo qual tiveram a vida transformada através desse lugar, através da pregação desse lugar, através do Deus que habita nesse lugar, e nos impactaram. E alguém teve a coragem de dizer assim: não é só sobre isso. Eu acho que o vídeo, alguém disse assim, o vídeo que foi passado não é nem 1% do que essa igreja simboliza as vidas e a esse lugar. São CPF mudados, são casamentos transformados, são vidas salvas. É muita coisa. Então nós teríamos que ficar lá semanas para contar os feitos de Deus em nossas vidas. Que Deus seja louvado pela noite de ontem. A honra e glória a Ele. E o nosso trabalho sempre será reconhecido dessa forma. E hoje eu separei uma mensagem, não sei o quanto você vai gostar dela, mas não vai me importar muito a sua opinião hoje. Baixou o feijão. Mas eu separei uma mensagem sobre honra, né? E a gente vive num mundo tão confuso, onde se uma pessoa honra com alguma coisa, se ela tem uma qualificação, o outro fala que está bajulando, não tem interesses próprios. A mercê do que foi feito ontem, falado, não existe outro modo para se chegar lá, a não ser pelo um dos vereadores. Nós somos cercados de vereadores cristãos que nos acompanham e que nos rodeiam aqui. São amigos seus, amigos meus. E isso me fez repensar. Por diversas vezes eu retruquei e não quis estar lá ontem. Por diversas vezes neguei, achando que seria algo obsoleto ou incondizente. Porque eu não sou contra a política, sou contra a politicagem. E é diferente, política, ela tem um exercício dela. Politicagem é algo em troca, e eu não gosto dessas coisas. Não gosto de nada em troca. Então, preciso ser correto, até se relacionar com esse tipo de pessoas. E hoje eu montei essa mensagem de honra, porque a palavra honra, ela só procede, só exerce a sua função. O irmão está assim, eu vou para cá e ele fica assim. A palavra honra só exerce a sua função quando há uma desonra. Não tem como Deus honrar alguém que não esteja passando por nada. Não tem como Deus fazer algo se você já tem tudo. Sei? Sim ou não? Não tem como a gente dizer assim: Deus vai fazer da estéril, mande filhos se ela já tem filhos. Ela não é estéril, ela só tem mais um filho. Então a palavra honra, antes de chegar à honra, tem a desonra. Tem ou não tem? Antes de chegar à exaltação, também tem a humilhação. Tem ou não tem? E esse lugar é um lugar bem propício para mim
ao nível de maior desonra. Por quê? Você chega lá com todo o nível de pensamento e criação familiar. E toda a sã doutrina que eu prego, ainda que rege a Bíblia, as páginas da Bíblia sendo pregadas, ainda assim há muitos questionamentos. Pastor é grosso, não pode. Pastor cobra muito, não pode, né? Então, se tem um lugar onde a gente trata com sorriso e vira as costas, recebemos talvez açoites, para você entender facadas, é esse lugar. Então eu vejo o ato de ontem como uma resposta e um carinho. Sabe quando Deus quer te fazer um carinho? Eu vi aquele ato de ontem como um carinho. Eu queria atribuir isso hoje, não me sinta aqui flertado, nem é uma palavra em que venha direcionar a A, B e C, é para toda a igreja a palavra de hoje. Para toda a igreja. Você está na melhor igreja do Brasil. Você está numa igreja leal ao Senhor, que rege os princípios de Deus. Como falei algumas semanas atrás, fui impactado ontem com a surpresa, o tio do Ailton, um homem também nobre, suas formações. O homem me chega ontem lá e me pega uma pastilha, uma pasta na verdade, e ele anotou as 4 pregações de zelo. E ele foi perguntar se eu dou autoria para ele fazer um livro com as 4 pregações. E tem gente que nem anotou. Ele falou: nunca ouvi tamanha informação de ética, de santidade, sabe? Dentro e fora de casa. O homem quer construir um livro. E tem gente que não consegue mudar a sua vida. Você tem pastores leais. Você tem uma igreja leal. Então eu queria diluir essa palavra com vocês. E se for a última vez que a gente possa se ver, foi um prazer ter te conhecido. Não sei quem vai morrer primeiro. Mas de repente você vai para outra igreja depois de hoje, né? Ou de repente você toma vergonha na cara depois de hoje. Não sei, mas alguma coisa tem que mudar. Sim ou não, pessoal? Vamos lá. O tema de nós nessa noite hoje é honra. Qual é o nosso tema de hoje? Beleza. Lucas capítulo 4, verso 16, por favor. Lucas 4, verso 16. Lucas 4, verso 16 ao verso de número 24, por favor. 16 ao verso 24. Posso ler? Vamos lá, amados. Seus presentes foram lindos. Então, deixaram o meu quarto impactante. Quando Jesus chegou a Nazaré, cidade da sua infância, foi à sinagoga no sábado, como de costume, e levantou para ler as Escrituras. Entregaram-se o livro do profeta Isaías. Ele abriu e encontrou um lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois me ungiu para trazer as boas novas aos pobres, e me enviou para anunciar aos cativos que serão soltos, e os cegos verão, os oprimidos serão libertos, e que é chegado o tempo a favor do Senhor, ou do favor do Senhor. Verso 20, fechou o livro, devolveu o assistente e sentou-se. Todos na sinagoga olhavam atentamente, de forma atenta, e aí ele traduziu o que ele havia anunciado, ou seja, ele pegou o livro, leu, e agora ele vai aplicar ou explicar. E a explicação dele foi: então ele começou a dizer: hoje se cumpriram as Escrituras que vocês acabaram de ouvir. Qual? O Espírito do Senhor está sobre mim, me ungiu para pregar, para libertar, para declarar o ano aceitável do Senhor. Todos falavam com ele, todos falavam bem dele, admirados com a palavra e a graça que saía da sua boca e dos seus lábios. Contudo perguntaram: peraí, é muito bonito o que ele lê, e a forma que ele aplica, mas peraí, ele não é filho do seu Zé, da Dona Maria da esquina? Não é aquele menino que vivia aqui jogando bola de gude, que ralava o dedo no asfalto? Não é aquele que vivia soltando pipa? E perguntaram: não é esse o filho de José e também de Maria? Então ele diz: sem dúvida, vocês citarão para mim agora um ditado: e aí, tu não é médico? Cura a ti mesmo. Ou seja, faça aqui na sua cidade o mesmo que você fez em Cafarnaum. Eu, porém, lhe digo a verdade: nenhum profeta é aceito na sua cidade.
Palavra de Deus para nossas vidas nessa noite de hoje. Que Deus fale tremendamente no nosso coração. Isso não seja somente a esse recinto aqui. Isso é uma realidade dentro de cada casa, dentro de cada parentela, dentro de cada trabalho, dentro de cada rua, dentro de cada bairro. Às vezes, dentro de um bairro, você solta um sonho seu, você fala: eu sonhei que eu iria me formar, iria fazer uma faculdade, e alguém solta a risada dentro de você: sai daí, seu moleque, você não tem nem onde cair morto. Encontramos como nos dias de José e nos dias atuais, nesse século tão avantajado, quando a gente vai contar um sonho, vem alguém soltando um gargalhada para a gente, desdenhando o nosso sonho. Algumas coisas me faz refletir sobre essa palavra de hoje, honra. E eu entendo que a honra é uma borracha. Diga assim: honra é uma borracha para apagar a rejeição. Repete comigo: honra, Vinícius, é uma borracha para apagar a rejeição. Lembra quando os filhos de José nasceram? Gênesis 41, verso 51 em diante. José teve 2 filhos, chamou o primeiro de Efraim e o segundo de Manassés. Ele diz: Deus me fez esquecer da casa dos meus pais. Ou seja, Deus honrou ele com o filho e ele esqueceu da casa dos pais. Qual o esquecimento? A traição, o abandono e a rejeição que ele teve na casa dos pais. Então toda vez que Deus lhe acrescentar uma honra, é para Deus dizer assim: eu sei o que tiraram de você, eu sei o que falaram de você, eu sei o que disseram de você. Tem alguém aí não? Diga assim: Manassés na minha vida. Diga: Manassés para esquecer da minha vida amarga. Bom, olhando para esse texto, a gente vai ver que esse texto é um texto fácil de se entender. Não há dificuldade, porque todo ele está bem explicadinho. Primeiro que o texto começa que Jesus voltou para a sua cidade, aonde ele cresceu. Aonde ele nasceu foi em Belém, mas aonde ele foi criado, Nazaré. Por isso dá o nome, né? Jesus de Nazaré. Então ele foi criado em Nazaré, e quando chegou em Nazaré, na cidade da sua infância, diz o texto, foi à sinagoga no sábado. Todo mundo sabia, dá para entender para a gente que José e Maria estavam lá por bastante tempo. A esse momento acredito que José já havia morrido, mas Maria estava ainda viva, e os irmãos de Jesus também vivos. E o texto diz que eles habilitaram Jesus a pregar. Ou seja, está aí um dos nossos patriarcas, um dos nossos viventes aqui da aldeia de Nazaré, o Jesus, o filho de Maria e de José. Por favor, Jesus, você está com a palavra. Não foi ele que pegou a palavra. Alguém que rege aquela cerimônia pegou aquele texto chamado papiro. O que era um papiro? Folhas onde se escreviam relatos dos acontecimentos, das profecias. E pegaram aquele papiro e entregaram à mão de Jesus. E quando Jesus pegou, abriu aquele papiro, qual a profecia que se encontrava? A profecia de Isaías capítulo 61. E ela diz realmente o que foi lido, o que ele está explanando para a gente. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois me ungiu para trazer boas novas aos pobres e me enviou para anunciar os cativos que serão soltos, e os cegos verão, os oprimidos serão libertos, e que também é chegado o reino do favor do Senhor. Ou seja, em outras palavras, bem-vindo, meu amado, é chegado o reino de Deus. Está comigo aqui, não? Fechou o livro, o papiro, e devolveu aos assistentes. Sentou na sinagoga e todos olhavam para eles atentamente. É como se você falasse para alguém assim: fulano, está com a oportunidade na sua cela ou em qualquer lugar. E a pessoa lê aquilo, você vai querer que ela faça uma explicação do que ela leu. Ou seja, ela não foi chamada para explicar ou para ler somente a Bíblia. Ela foi chamada para aplicar a Bíblia na vida dela. Por que ela está lendo aquilo? Aquilo fala de uma área da vida dela. Aquilo tocou o coração dela. Aquilo tem uma reflexão que levou ela a pensar. E deram para Jesus, a propósito, aquilo que mais falava dele. Ou seja, em todo esse tempo, todos os judeus estavam na grande expectativa de quem? O Messias vai chegar. O Messias vai chegar, o Messias vai chegar. Aí deram um livro no qual anuncia a existência, a autenticidade do Messias, justamente na mão dele. A saber, esse livro que foi dado na mão de Jesus fala de 800 anos antes de ele acontecer. O profeta Isaías, 800 anos antes da primeira página do Novo Testamento. E agora entregam para ele um livro com centenas de anos, quase um milênio, e se cumpre a palavra. O que eu quero dizer para você: não sei qual o teu tempo, não sei qual a tua hora, mas um dia ela vai chegar. Não
não sei quantos papiros você receberá na sua mão, quantos lugares você olharão dizendo: hoje está se cumprindo mais uma coisa que Deus falou na minha vida, hoje está se cumprindo mais uma resposta que Deus prometeu. Ei, a Bíblia diz que Deus não é filho do homem para mentir, e também não é filho do homem para se arrepender. Tudo que Ele disse ao teu respeito vai se cumprir. Um dia você vai sentar e alguém vai entregar a história da sua vida, e você vai ler e você vai dizendo: nossa, é real. E há algumas coisas cujo qual, diferente de Jesus, nós já até esquecemos. E o Senhor faz questão de dizer para a gente que aquilo que a gente pediu anos atrás, aquilo que Ele prometeu, a gente pode até esquecer, mas Ele não esquece. O HD de Deus é infinito. Diga para a pessoa do seu lado: vai chegar um papiro na sua mão. Vai chegar uma novidade que vai dizer muito quem você é. E Ele diz: o Espírito está sobre mim e me ungiu. E Ele pega, enrola e entrega na mão do assistente, que é o cerimonialista. E de repente no verso 21 Ele começou a dizer: hoje as escrituras que vocês acabaram de ouvir está acontecendo. Eu acredito que essa noite de hoje Deus vai falar tremendamente, já está falando ao nosso coração, que muitas coisas que estão encobertas serão descobertas, muitas coisas que estão escondidas serão hoje relacionadas, amostradas, estarão hoje em amostras presentes, as coisas ocultas serão reveladas ao nosso respeito. Catuca a pessoa do seu lado e fala: você está preparado para descobrir tesouros? Fala para ele: vou te entregar o mapa da mina. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz. E no momento que Ele entrega, Ele diz: acabou de se cumprir. Todos olham para Ele, pasmam, e Ele está na verdade dizendo: sou eu. Sou eu. O que eu estou pregando, diga, é para mim. As promessas que eu estou ditando, diga, são minhas. Ei, pode levantar essa autoestima, pelo amor de Deus, joga esse diabo de lado aí. Ei, diga assim: as promessas são minhas. Diga: eu vou viver tudo que Deus disse ao meu respeito. Nenhuma rejeição, nenhuma palavra poderá me prender. Eu estou em Cristo, e em Cristo eu farei proezas. Dá glória a Deus o tamanho da sua fé. O engraçado é que o texto nos convida a duas vertentes. Como assim? Frio e um baita de um calor. O texto começa dizendo no verso 22: todos falavam bem dele, estavam admirados com suas palavras de graça. De graça não é valor, cheio de graça, palavras sábias, inteligentes. Parando por aqui, o texto não deixa a gente parar, ele coloca uma vírgula. Ou seja, havia uma admiração tremenda pelo que Jesus falava. E quando o texto diz havia graça no seu falar, todo mundo sentia o que ele estava falando. Era inegável o que ele estava falando. Mas o lado humano, racional das pessoas não deixa enxergar o extraordinário. O lado racional, a vivência, a memória fracassada, afetiva, familiar, o abandono, uma vida não resolvida, um divórcio, uma falência, não deixa as pessoas enxergar o extraordinário. O texto diz: todos falavam bem dele e estavam admirados com as palavras de graça, ou seja, palavras doces, de muita alegria que saiam da sua boca, dos seus lábios. Contudo perguntavam: peraí, tem sabedoria, tem verdade, tem virtude, mas é filho do Zé, é filho da Maria. Já viu quando o seu sonho é maior do que aquele lugar que você foi criado? Já viu quando o seu sonho não tem nada a ver com uma casa no qual você foi nascido e criado? Já viu quando o seu sonho é maior do que... Como se o sonho teu acontecer, você vai dizer: nem nos meus maiores sonhos eu pensei nisso. Você está entendendo? E o texto, alguém, numa forma que enaltece Jesus, dizendo: pô, as palavras são sábias, né? É legal, bate, casa, é legal, isso aí. Mas ele é filho do Zé. Nós estamos rodeados de pessoas. Toque na pessoa da sua direita, por favor.
Diga assim: você me elogia. Agora toque quem está na esquerda, fala: e você me critica. Eu não sei em que você caiu, mas se nada condiz a você, Edson, se nada fala do que é você, fique tranquilo. Mas nós vivemos assim, né? Aprovação de um, rejeição de outro. A gente tem algo para ser aprovado. Aí as pessoas humanizam o que é espiritual, dizendo assim: é filho de Zé, é obra do homem. Eu não concordo. Sempre tem esse tipo de gente. Por isso que a honra precisa acontecer. Porque a honra é a borracha que apaga. A honra é a borracha que apaga. A mais alto, nunca mais esqueça disso. A honra é a borracha que apaga. A honra é a borracha que apaga. Então olhe para esse lindo do seu lado e fala: Deus está te dando uma borracha nessa noite hoje. Mais uma vez, a honra é a borracha que apaga. Eu fico impactado com esse lado em que as pessoas admiram, né, sobre um ministério ou sobre um trabalho, mas fazem questão de ainda, porém, colocar síndrome de Gideão, varão valoroso, ou a síndrome de Naamã, varão valoroso, guerreiro, porém leproso. Eu acho incrível o poder de raciocínio das pessoas, de menosprezar só porque você saiu de um bairro, só porque você não tem dinheiro, só porque você não tem recurso. Fala que vai montar uma coisa: vou montar uma loja. Com R$100 vai montar uma loja. Aquele cara que é patrocinado pelo Santander, vendedor de água. Saiu um vídeo agora dele no Instagram, andando de primeira classe. Era vendedor de água, comprava, ia lá e vendia, comprava, ia lá e vendia. Deus está à procura de pessoas não que tenham recursos, mas pessoas que tenham habilidades. Habilidade é conhecimento. As pessoas tomam sua roupa, roubam a tua túnica, mas não roubam a tua unção. A unção ninguém vai usar. Cada unção que foi derramada sobre nós está com o nosso endereço, tem o nosso DNA. Não adianta pegar a roupa de Saul, meu irmão. Tem que pegar as suas pedrinhas. Se Deus te deu habilidade para as pedrinhas, é com ela que Ele vai te usar. 2 pessoas para receber o teu espírito aí. Então todos falavam bem, todos elogiavam com os lábios, mas há um pouco de crítica que anula tudo. Anula para quem está criticando, não anula para quem é, porque quem é não vive de crítica. Quem é não precisa ficar refém do que estão falando, do que estão dizendo. Jesus perguntou aos seus discípulos: estão dizendo que é quem isso aí? Estão dizendo que você expulsa demônio por Beelzebu. Estão dizendo que você é Elias reencarnado. O interessante é quem está do teu lado. Jesus olha para ele e fala: tá, eles estão dizendo isso, e vocês? Aí aquele mais avantajado, no qual eu citei ontem, que é Pedro, diz: tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo. Quando você tem uma relação, quando você tem uma informação dessa, quando você tem uma informação exata do que você está fazendo aqui, do que você está ouvindo aqui, meu irmão, o que vão falar não vai mudar a tua postura em nada. Diga assim: eu sei quem tem crido. Tem que ser mais alto. Diga: Bruno, eu sei quem tenho crido. Você sabe quem você é. Você sabe qual a maior dificuldade do ser humano hoje, dentro e fora da igreja? Identidade. Se você levantar e alguém falar assim: tá feio, você não quer nem ir para a rua. Se você for a um grande processo, para um nível de conquista, e alguém falar assim: cuidado, que todos caíram lá, você não quer nem pisar lá. Nós que estamos ouvindo essa palavra precisamos entender e perguntar o quê? Que nós fomos chamados para fazer o que muitos fracassaram. Essa geografia, o que teve de igreja já abrindo e fechando, o que teve de gente caindo, se vendendo, mas nós estamos aqui, já iremos fazer uma década daqui a pouco, tá? 17 de outubro está aí, 10, totalidade Rehobote. Nós não somos daqueles que retrocedem. Quando nós olhamos esse lado espiritual no que as pessoas admiram, né? Mas elas fazem questão de pegar na ferida. Mas é filho do José. Quando fala que é filho do José, vai:
É natural, né? Como é que ele pode ser o Messias? Foi nascido e criado com a gente. Os seus amiguinhos estão dizendo assim: poxa, convivi com ele, né? Joguei bola de gude com ele. Fui nascido e criado. Como é que ele diz que ele é o Messias? Pois é, irmãos. Deus nessa noite pode pegar pessoas simples aqui para fazer coisas muito importantes em nome dele. Talvez alguém vai dizer: pô, mas era assim, era o mais fraco. Exatamente, era, não é mais. Porque quando Deus chama, ele capacita. Então ele disse, sem dúvida vocês vão dizer o ditado. Qual o ditado? Médico, te cure. Verso 24, eu porém digo que na verdade nenhum profeta é aceito na sua própria cidade. Como é ruim a gente pregar para os nossos pais, né? Já pensou, o teu pai trocou fraldinha, pegou o teu pintozinho quando você era bem pequenininho, né? Limpou você todinho, fez várias nhaquinhas nas calças. Aí tu vai dar uma lição de moral dizendo para o seu pai assim: pai, ó, eu conheci Jesus, você tem que aceitar Jesus. Teu pai chapa num goró, teu pai é um cara alto dele si próprio. Aí como que é difícil essa mensagem entrar? Ele vai dizer: quem é você, pivete? Em outras palavras, um pai educado está pensando que você é quem na fila do pão? De religião entendo eu. É ou não é? Como é difícil ter autoridade naqueles que convivem com a gente, vê a nossa fragilidade, conhece a nossa nudez. Como é difícil. Mas o que eu acho a virtude é conviver e tirar o que é bom. Conviver, ver o que é natural, mas entender que tem o espiritual. Conviver e saber que são humanos. Por diversas vezes você vai ver na Bíblia os anjos se teofanizando. A palavra teofania é se materializar. Anjos são espíritos. Quando o anjo vai visitar Abraão em Gênesis, ele se materializa. Ali ele é como se fosse ser humano. Quando entra na cidade de Sodoma e Gomorra, os moradores da cidade eles veem, avistam ele em forma de homem, portanto que desejam, e eles mesmos citam: olha, esses homens que entraram aí, traz para cá que nós queremos possuir. Mas o bom é quando tem um Ló, ainda que meio perverso, corrompido, mas diz: ninguém vai tocar, porque esse aqui é um santo homem de Deus, esse aqui é o enviado de Deus. Está comigo aí? Vai ter os sodomitas que vão querer possuí-lo, mas vai ter aqueles que não perderam, mesmo estando em Sodoma e Gomorra, não perderam a essência e vai lhe proteger. Olha que absurdo. O Ló, entendendo que era anjo, Ló falou assim: possuam minhas filhas, mas esses homens ninguém toca. Está comigo ou não está? Quantos de vocês abriam a porta para os moradores de Sodoma e Gomorra tacar mais pedra? Pastor, eu não abriria. Então quem você tem dado ouvido? Talvez você tenha a tipologia de uma porta da tua casa, mas aquilo que você inclina para ouvir, irmãos, é bem pior do que abrir a porta da sua casa. Está comigo ou não está? E Jesus disse de uma forma bem esclarecedora: nenhum profeta, ele disse, nenhum profeta é aceito na sua própria cidade. E aí depois que Jesus morre e ressurge entre os mortos, você imagina quantos judeus arrependidos. Aí vem aquela lei do que eu era feliz, estava perto dele. O que a gente mais vê, trazendo isso na importância de casamento, é pessoas divorciando, aí depois quebra a cara e vai dizer assim: poxa, se eu pudesse faria tudo de novo. Como a gente vê pessoas que saíram dessa igreja e hoje não tem cara para voltar, porque fizeram tanta besteira que não tem cara, mas devia. Porque o Naamã teve que se dobrar para ser curado da sua lepra. E hoje a gente vê isso com naturalidade, né? Ai, eu não sabia. E na verdade reconhece o valor também depois que perdem. Oram pelo um casamento, depois que tem um casamento não consolida, não admira, não rega o casamento. Ora por uma empresa, depois que tem desdenha. Ora por um trabalho, depois amaldiçoa. Ora por uma igreja séria, depois lança fora. Ora por uma palavra. Quantos de vocês eram famintos por palavra, irmãos? Quantos de vocês viviam ouvindo historinha da carochinha, mais piada no púlpito do que palavra de Deus? E hoje você tem uma igreja que é literalmente um seminário para a sua vida. E ainda há dentro de vocês um espírito dizendo: eu quero um seminário. Mas o que adianta, irmão, querer se matricular se não aprende aqui, irmãos? A Bíblia toda é licitada aqui, meus irmãos. Por quê? Um profeta não tem honra na sua própria? Repete, pode repetir. O profeta não tem honra na sua própria casa. Outro dia eu estava sentado ali, estava entrando, desci a escada, estava entrando. Aí tinha uma jovem muito antiga na nossa igreja ali. E quando foi anunciado o pregador que estava aqui, ela nunca levantou para receber um dos pastores, nem um líder aqui.
E quando vê um pregador de fora, ela, ai, esse aí eu amo. Ela pulou. Está fazendo o que aqui? Vocês precisam honrar cada um que sobe aqui. Precisam honrar os profetas de Nazaré dessa casa. Precisam honrar aqueles que foram criados aqui, aqueles que foram nutridos aqui. Cá para nós é muito bom receber pessoas de fora, mas não é por causa de palavra, meus irmãos. Nós recebemos por uma conveniência, uma parceria, uma ligação ministerial, mas porque a gente está na carência de pregador, na carência de palavra. Passou longe, está lá na esquina. Aqui nós temos alimento, meu irmão. Nesse poço nunca lhe faltou, foi água, meu irmão. Dá um glória a Deus para Jesus aí. Repete para mim, por favor. A honra, vai, Tiagão e Débora. A honra é a borracha que apaga. Deus vai honrar muita gente aqui. Se Deus fez para a igreja, eu sempre falei, se a igreja estiver bem, as famílias estarão bem. Se o pastor estiver com saúde, todos os outros estarão. O reflexo sempre é a igreja e o altar. A porta que nos foi aberta de honra ontem, ela vai se estender a cada um de vocês em seus lares. Marcos capítulo 6, verso 3. Não é esse aí o carpinteiro, filho de Maria e irmão de Tiago, José e Judas e Simão? Quem nunca viu na Bíblia e quem fica preso aos católicos dizendo que Maria foi virgem, ela foi virgem sim, até que o Espírito Santo a pousar sobre ela. Após isso, olha os irmãos de Jesus: Tiago, José, Judas e Simão, e irmãs também, tá legal? Não é esse o carpinteiro, filho de Maria e irmão de Tiago, José, Judas, Simão? Suas irmãs moram aqui entre nós. Sentiam-se muito ofendidos. Então Jesus lhe disse: um profeta recebe honra em toda parte, menos em sua cidade e entre seus parentes, sua própria família. Quando eu li esse texto, que é muito similar ao que nós olhamos aqui, eu fico imaginando, né? Não se pode nascer, entre aspas, alguém de eloquência do lado espiritual, porque as pessoas logo desdenham e falam assim: aquele lá já fez aquilo, aquele lá já fez aquilo tudo outro. Mas engraçado, qual o jogador mais falado hoje no futebol? Vini Júnior. Vini Júnior é o cara que está concorrendo a bola de ouro. Sabe onde ele nasceu? São Gonçalo. Vai lá, cidade para. Com todos os erros, olha o ímpio dando paulada na nossa cabeça. Com todos os erros de Vini Júnior, ele ainda é honrado e idolatrado na cidade onde ele nasceu. Com todos os erros, palavrões, uma vida promíscua, nada que teme a Deus, nada. Aonde ele chegar, ele é honrado, principalmente na sua cidade chamada São Gonçalo. Fala que você vai ser usado, ou mostra os sinais que Deus está te usando, modo o comportamento, modo de falar, para tu ver se a tua rua não vai te criticar. E está pensando que é quem? Um santo? Já pecou pra caramba, já bebeu, agora quer dar sermão na gente? Cara, peraí. Diferente de Jesus, que a gente não vê nada detrás que desaprova o ministério dele. Mas trazendo para a nossa realidade, é isso que falam da gente. Aí para um jogador de futebol tem idolatria, não sei o que, né? E etc e tal. Honra muito. Você não vê agora um cria da casa do Fluminense, Thiago Silva, voltou 54, bateu o recorde no Maracanã. Cria da casa, porque não valida o da casa. Porque no espiritual é difícil de entender essas coisas. Aí que está, meu irmão, a desgraça da sua vida é não honrar o profeta que Deus colocou sobre os seus dias. E o ímpio dá paulada na cabeça. O ímpio dá paulada na cabeça. Pega um pai de santo da cidade, ou do bairro, ou da rua, da comunidade. Nasceu, cresceu como uma pessoa comum, se tornou um líder espiritual, né? Espírita, ok? Do candomblé e por aí vai. Toda a vizinhança não vai desaprovar ele. Por que no lado espiritual a gente desaprova? O lado espiritual de Deus. Por quê? Porque a gente não presta. Porque a gente está com a síndrome de Satanás. Eu vou te mostrar que estamos com a síndrome de Satanás. Por que a serpente no jardim do Éden descredenciou Deus?
Porque a Eva e o Adão foram criados para Deus, estavam no jardim com Deus, ou seja, o primeiro contato deles era com Deus. Mas me chega a serpente e fala: pô, mas será que é tudo isso mesmo? Será que é Deus isso mesmo? A gente não se protege, mesmo com tanta instrução, a gente não se protege. Aí fica difícil de honrar um profeta da sua cidade, um profeta da sua rua, um profeta da sua casa, um profeta do seu bairro. Está comigo ou não está? Nem precisa. Mateus capítulo 13, verso 57. E sentiam-se muito ofendidos. Mateus 13, verso 57. E sentiam-se muito ofendidos. Então Jesus lhe disse: um profeta recebe honra em toda parte. Diferente. Um profeta recebe honra em toda, menos na sua cidade, entre a sua própria família. Agora ele muda a história, dizendo assim: é mais fácil você ser honrado fora do que dentro. Por que a nossa dificuldade de reconhecer os frutos da casa? Os cria de Xerém, do ninho do urubu. Vasco tem muito tempo que não produz nada, nem depois de adulto. Olha o que ele vai dizer de forma que nos arrasa no verso 58. Por causa da incredulidade deles, realizou ali apenas alguns poucos milagres. Parente, aspas, feijão aqui. Por que a sua vida não decola? Quando o texto diz, por causa da incredulidade dele, o problema está no profeta? O problema está em quem está ouvindo o profeta e julgando o profeta. Aí o que acontece? Vive uma vida minguada, abaixo da média. Uma vida que é uma vida infrutífera, como a última pregação. Por causa de quê? Da incredulidade deles, realizou apenas poucos milagres. Mas se o texto diz, realizou poucos milagres, qual era a vontade de Jesus? Realizar muitos milagres. Não tem como fazer por quem não se ajuda, irmãos. Não existe isso. Está comigo? A honra ela paga. A honra é a borracha que apaga. Olha isso, lê esse texto novo, irmão, por favor, comigo. E por causa da incredulidade deles, realizou apenas poucos milagres. O que você tem vivido aqui em Rehobote? Qual o tempo que você está? Qual o nível da sua vida que se elevou? Irmãos, espera aí, não tem pecado nesse altar. Não tem ausência de caráter em nosso pastoreio. Por que a sua vida não rompe? Será que não é uma incredulidade instalada, mesmo disfarçada? Porque eu ando descobrindo esses dias que tem uma falsa submissão. Uma submissão dos olhos, uma submissão da mão, mas não submissão do coração. Você está aqui de verdade, irmãos? Se Rehobote não é 100%, se o nosso pastoreio não é 100%, se você está aqui a 99%, eu acho que você deve procurar outra igreja. Porque eu só preciso estar onde meu coração está. O pastor está me respondendo, era isso que eu precisava. Claro, pô. Nem eu quero ficar com você, pô. É incompatível. Dá nó em pingo d'água, falar a mesma coisa, não vê mudança na sua vida. Fica até chateado, achar até que tem culpa aqui, porque a gente prega, tem testemunho de pessoas sendo abençoadas, mas você está aqui igual um sapo em dia de enchente com o olho arregalado. Nada muda na sua vida por causa de quê? A incredulidade do seu coração. O quanto você julga esse altar? Incredulidade do seu coração. Está comigo ou não está? Não precisa. Eu estou falando uma coisa séria, tá, pessoal? Estou falando uma coisa totalmente comprometida com aquilo que eu creio. Pastor, não dá para ser uma noite de alegria não, devido a ontem. Não está sendo, pessoal. O pastor se lava onde? Em casa. E não está sendo, pessoal. Vocês acham que estão mudando alguma coisa? Aí fica aí, a vida não decola, a vida não rompe, sempre com porta fechada, sempre com briga no casamento. Por causa de quê? Está alinhado com a palavra, está alinhado com o altar? Não! Aí fica na carência de poucos milagres apenas. E o texto diz, não deixou de ter milagres, mas era para estar muito melhor. Era para estar muito... Meu irmão, isso aqui é um poço. O nome desse poço é largueza, amplitude. Já veremos de crescer e prosperar nessa terra. Pelo amor de Deus, entrar nesse ministério, não prosperar na sua vida, entrar nesse ministério, não viver bem de forma familiar, espiritual, é um crime. Uma igreja saudável dessa,
Uma igreja pura dessa. Não ser compatível com isso. Ouvir e não dar ouvido, irmão. Entra no ouvido, sai no outro, meu irmão. Ei, tem alguém comigo aí, não? Qual o meu desejo hoje? Que você possa viver o 100% que Deus planejou sobre a sua vida. Mas para isso, irmão, compatibilidade com quem vos fala. Não adianta hoje porque tem mais outros 8 pastores, agora tem 9. Eu não gosto muito do outro, vou me apegar no outro. O pastor da igreja sou eu. Os outros me auxiliam. E honrar e chegar do lado deles é desonrar a mim. Primeiro eu. E se eles mudar o que eu digo, estão mais errados que vocês. Aí é um cego guiando o outro. Está comigo ou não está? É esse nível. É esse nível. Ou é alinhamento para usufruir do 100%, ou vai ver uma vida minguada para sempre. Pastor, que é isso? Você está jogando praga? Jogando praga não, estou falando a palavra. Quem está pragado é os obedientes. Nem a Xuxa tolerava o praga. Lucas capítulo 4, verso 25. Por certo, havia muitas viúvas. Esse texto é fabuloso. Havia muitas viúvas necessitadas em Israel. Porém, Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e meio, uma fome terrível devastou a terra. Presta atenção. No entanto, Elias não foi enviado a nenhuma delas, mas sim a uma estrangeira, uma viúva de Serepta da região de Sidom. Ei, peraí, qual a história que o texto está contando para a gente? Não havia uma fome? Então todos os moradores estavam passando necessidade. Mas Deus teve que abençoar uma viúva que não tinha nada a ver, lá na terra de Sidom, uma terra pagã, para que a viúva pudesse alimentar Elias. Por que não foi levantado uma dentre Israel? Porque todo Israel estava indivisível, ou seja, num lado duvidoso sobre a profecia de Elias. Estavam duvidando da profecia de Elias, ou talvez irado em seu coração, porque quem esse profeta pensando que falou que vai ficar 3 anos e meio sem chover, eu odeio Elias. Aí Deus vai e levanta alguém que não tem nada a ver com o povo, e a viúva estava sentenciada à morte. Aí Deus prospera a vida da viúva para sustentar o profeta. O que mais tem nas páginas do Instagram é assim: eu queria tanto fazer parte dessa igreja. Eu sou um admirador dessa igreja, pessoas de outra igreja. E tem gente da nossa igreja que não compartilha nada, não deixa nada, não explora, não diz, não abre a boca, vive igual aí. Parece até um boneco de voodoo, todo amarrado, a boca fechada e tudo. Nunca falou nada, nunca foi grato por nenhuma palavra. Aí Deus tem que sustentar uma viúva, um ímpio. O vereador que foi citado é católico, é a viúva de Serepta. Tem que levantar alguém para alimentar o profeta. Por quê? Cadê os da casa? Cadê? Está comigo aí, irmãos? Será que outro homem vai ter que elogiar tua mulher? Será que outra mulher vai ter que elogiar o teu marido? Será que alguém vai elogiar o seu pai ao invés de ser você, filho? Não é só o religioso, meu irmão. Não é só. Será que vai ter que vir de fora para você reconhecer o que você tem? Será que alguém vai fazer aquilo que Deus mandou você fazer? Quantas viúvas tinha Israel? Muitas morreram de fome. Deus não encontrou o coração linkado com a profecia. O que Deus fez? Vai todas elas morrer. Aí tem uma viúva que está lá, acredito eu, com seus deuses pagãos na terra de Sidom, e dizendo: Deus tem misericórdia. Aí Deus acha um coração quebrantado e contrito. Aí Deus vai e leva o profeta até a casa dela. E quem está sendo bem-aventurado é o profeta? Não, é a viúva. A história não fala que o profeta foi bem-aventurado. A história diz que ela diz: eu só tenho isso, vou comer e vou morrer. O profeta diz: então faça primeiro para mim, depois você vive do resto. Ela viveu ao longo dos dias até que a fome se cessasse. Tem alguém aí, não? Olha que coisa incrível. Será que vai ter que vir de outro lugar? O elogio, a honra? Será?
Será que alguém vai ter que elogiar mais do que o da própria casa? Será que tem que vir de fora aquilo que temos que fazer dentro? Está comigo aí, não? Eu acredito que todas as viúvas de Israel não entendiam, questionavam e brigavam o que o profeta Elias estava falando. Por isso que nenhum milagre foi aberto sobre a sua casa. Mas veio uma pagã, uma ímpia, que adora outros deuses, com o coração quebrantado, querendo ter uma oportunidade que nós temos aqui de ouvir essa palavra. E Deus achou um milagre na vida dela. Agora olha o que o texto continua dizendo sobre o nosso querido Naamã também, da sua lepra. Verso 27. E havia muitos leprosos em Israel. Agora é diferente. Havia muitos leprosos também em Israel. O profeta Eliseu, no tempo do profeta Eliseu. Mas o único que curou foi Naamã, também um sírio. Um cara carregado de idolatria. Não mediu esforços, paisão, nem sacrifício. Pegou a sua comitiva, horas, dias de viagem até chegar à porta do profeta. E tem gente que não aguenta esperar 12 minutos. Naamã, ele vem com toda a sua comitiva, com a sua carruagem, com a sua honraria. E o texto diz: mas por que Eliseu não curou os leprosos de Israel, já que tinha um monte? Por quê? Por que a gente faz mais milagre no de fora? Sabe quantas pessoas já me ligaram para dizer assim: eu engravidei com a sua oração, e o relato do médico está aqui. Lembra disso, Bárbara? Na loja chegou uma mulher, que ela chorando. A mulher me chamou para ir no aniversário de 1 ano da filha dela. Todos os laudos médicos dizendo que ela não poderia engravidar, que etc e tal. Ela estava na loja, eu fiz uma oração por ela, assim como 2 outras que eu me lembro, 3 no total. Essa mulher me procurou na loja para dizer assim: a oração dele, Deus abriu a minha mágoa. Agora eu faço você para fazer uma reflexão. Será que você está alinhado à oração que eu fiz por ela quando eu prego aqui nesse altar? Ou será que você me vê como de Nazaré? Esse aí. Por que Deus abriu lá? Por que não abre aqui? Cadê as mães estéreis? Cadê os milagres? Cadê os leprosos? Por que não são curados aqui? Por quê? Por que na nossa loja tinha um cara que não ouvia e não falava? Por que ele foi curado na nossa loja? Por que eu nunca vi um milagre nessa igreja? A culpa é do profeta? Olha o que a Bíblia diz. Tinha um rapaz que não falava e nem ouvia. Na nossa loja evangélica, cumprindo o papel que a igreja não cumpre. Rolando um disco de música. Orávamos para abrir, orávamos para fechar. Rolando um louvor. E de repente ele para em frente à televisão. Televisão! Ele começa a ouvir, começa a falar. Ainda portava uma muleta, jogou fora. Por quê? Cadê os milagres? Porque a viúva está crendo no profeta. Porque o Naamã está crendo no profeta. Mas cadê os da casa? Está comigo aí, não? Vamos continuar? Ou vamos parar? Continua ou para? Havia muitos leprosos em Israel no tempo do profeta Eliseu, mas o único que curou foi Naamã, o sírio. Repete comigo: a honra só para o teu ministério, aos 4 ventos. Israel não quis dar ouvido para Elias, para Eliseu. Deus levou eles para fora. Se você não quer, tem muita gente querendo. Faz o seguinte: não quer compromisso com a Bíblia? Levanta essa cadeira que a igreja está cheia, tem que sentar outro aí. Ou vem e cumpre o propósito, irmãos, ou vai ficar cumprindo número, só número. Vamos falar 2.000 pessoas, somente isso, irmãos. Eu não vejo pecado na lógica humana contar o louvor e a honra e a glória para Deus. Mas será que de fato nós estamos aqui com o coração 100%, meus irmãos? Ou você olha para cá e fala: eu não gosto do jeito que o pastor fala, eu não gosto da roupa que ele, eu não gosto do jeito dele. Você não tem que gostar. É a mensagem. Como que a Bíblia descreve João Batista? Olha como que ele se veste. Olha só, pelo de animal silvestre,
Olha o que esse cara come. Olha só, que cara nojento. Olha aí, come gafanhoto. Eca! Eu não gosto disso. Está olhando para Nazaré e está perdendo a essência da mensagem. Está perdendo a essência da mensagem. As águas estão se movendo e continua leproso. 38, 39, 40, 50. Vai morrer doente, não é curado. Por quê? Porque as águas estão movendo e não quer mergulhar. Diga, eu vou embora. Diga, eu vou embora. Quando terminar. Mateus capítulo 15, versos 8. Esse texto foi o primeiro texto. No primeiro ano, Jonathan, de Rehobote, nós não tínhamos tema. Nem sabíamos como que fazia essas coisas. A gente nem tinha. O que a gente fez no banner? Colocamos um banner no telão e só um poço só. E o nosso tema era esse versículo. Ai, que coisa doida, meu irmão. Olha só. Era já a palavra de... Sabe o que acontece? Às vezes a gente lê, mas não tem a revelação. Quem lembra desse banner lá na Rehobotinha, num poço? Assim, um poço. Aí tinha esse versículo, ó. Esse povo me honra com os... mas o coração está longe. Se Deus colocou aquilo lá, porque o povo ainda não mudou desde lá para cá. O que é honrar com os lábios, meu irmão? É a falsa sensação de que está contigo. Já viu aquele marido falso, está doido para divorciar, mas não tem coragem de pedir divórcio? Fica ligado por causa da Bíblia, o medo da punição, da família. Estou dizendo que está certo pedir divórcio, está mais errado ainda, tem que consertar o coração. Esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe. Então eu sei, acredito com esse texto, que existe a falsa honra. Qual é a falsa honra? Somente com os lábios, com o que fala. Mas fora dos lábios, o caminhar, o pensar, o agir é totalmente diferente. Então eu vou enganar com os lábios. Vou falar a fala do Vampeta. Qual é a fala do Vampeta? Quem gosta de futebol? Finge que joga, finge que paga, finge que joga. Cara com salário atrasado, todo mundo cobrando ele. Vou fingir que jogo, porque eles estão fingindo que paga. Então eu entendo a falsa honra. Vocês estão zangados ou não? Gente, não é para estar. Doutor Rogério, o povo está triste, ó. Por favor. Existe uma falsa honra. Existe ou não existe? Você está dizendo. Existe, claro que existe, porque o texto, ele não mente na sua eficiência dele. Ele diz, o povo me honra com os lábios, mas o coração está longe. E a Bíblia diz, irmãos, só devemos colocar a mão onde o nosso coração está. Por quê? Porque a boca fala que o coração está cheio. Mateus capítulo 12. Então existe a falsa honra e existe a falsa, agora eu aprendi esses dias, existe a falsa submissão. O que é a falsa submissão? Já viu aquela mulher que não aguenta mais o marido, mas o marido paga as contas todas? Eu vou falar um português cholo aqui, se quiser acredita, problema. Abra as pernas, mas sem prazer. Sou eu pregando, tá? Então existe a falsa honra e existe a falsa submissão. Poxa, pastor, achei que a palavra hoje está levando, irmãos. Toda vez que a Bíblia para Moisés sai do deserto, para num poço, Rafael, chamado Águas Amargas, velho. E nesse poço é para designar quem vai para frente ou quem vai ficar. Toda vez que Deus tem uma correção, porque Deus quer qualificar. Quando Deus chama Gideão 32, ele fala assim, grita aí, medrosos, sai fora. Quando Gideão pensou em gritar, 22.000 abandonou Gideão. Às vezes um grito desse é bom para saber quem está do seu lado, irmãos. Fora! Os 10 pularam agora. Imagine Gideão gritando, ei, seus frouxos, calça curta, covarde, seus homens banana, vão embora. Ia lá, está falando assim comigo, vou mesmo, não gostei do jeito que você falou. Vai lá, filhinho da mamãe, Nutelinha, seu todinho está na geladeira, pega lá, é só furar com um canudinho assim, tá? Não vai colocar um babador em você também? Cuidado, viu, por favor, tá?
Para sério, irmão. Estão mexendo com vida, irmão. É reino. A gente está brincando, criticando e o inferno está ganhando, irmãos. Já falei para vocês da seriedade do outro lado, que tem mais seriedade do que muitos que estão aqui dentro. Aqui tem essa sensação dos falsos crentes. E nem todos que estão em Israel também são israelitas. Tem muitos migrantes de outra nação, só porque entenderam a língua e querem dizer que é. Não é, você não tem DNA. Você fala Shibolete. Você não fala Shibolete. A tua língua te denuncia. Tem alguém comigo? Não? Então, repete comigo. Existe a falsa honra. Existe a falsa submissão. É bom estar com pessoas assim? É ou não é? É uma trairagem, não é? É ou não é? É uma covardia. Falsa honra. O povo me honra com os lábios, mas o coração está longe. Não tem um coração. O que é não ter o coração? O profeta fala: sobe lá em cima, o que você vê, não vejo nada. Vai ficar aqui insistindo várias vezes para enxergar o que já está lá em cima já. Sobe de novo, vejo nada. Sobe de novo, vejo nada. Não é possível eu brincar com tanta verdade. Sobe lá em cima. Agora eu vi. Não reparou, mas já a nuvem do tamanho da mão de um homem já existia. Mas é a incredulidade que caminha contigo lado a lado. A nuvem já estava lá, porque quando o profeta fala, já está, poxa. A nuvem estava lá, ele volta 3 vezes e fala: vi nada, vi nada, vi nada. Depois vem para não dizer que eu acredito que ele deve falar assim: eu vou falar que vi alguma coisa, mas pode ser uma visão de ótica minha. Aí eu vi uma nuvem bem pequena. Agora você vê, nós precisamos caminhar pelo que a gente tem ouvido. O ver é uma condição daquilo que eu estou crendo. E a Bíblia diz: se creres, verás a glória de Deus. Vocês não estão incubados aí não, né? Dá um sinalzinho para mim dizendo: estou vivo. Fala assim: se eu sair vivo desse culto, vou passar num teste de todos os outros. Né, senhor Antônio? Errei, acertei? Errei. Paulo. Aleluia. É um outro. Presta atenção, irmãos. Davi foi rejeitado. Davi foi rejeitado na sua própria casa. Em 1 Samuel, capítulo 17, verso 28. 1 Samuel 17, verso 28. Diz: quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu falando com os soldados, ficou furioso, perguntando: o que você está aqui fazendo? Não deveria estar tomando conta daquelas poucas ovelhas que conheço? Eu sei da tua arrogância, tua má intenção, que você apenas vê na batalha. O que fiz agora? Davi disse: só fiz uma pergunta. Davi chegou na guerra, o pai dele mandou Jessé levar pão e leite. Chegou lá, os irmãos criticaram. Mas por que os irmãos criticaram? Porque a unção, meu irmão, ela às vezes cria uma inveja, irmãos. Uma vez eu vou abrir algo particular. 1 Samuel 16, 13. Deus ungiu Davi na frente de toda a sua família. Aí os irmãos ficaram invejosos. Por quê? Porque eu estou aqui mais tempo, eu sou mais velho, tenho mais força para a guerra, tenho mais habilidade. Como é que vai fazer com esse moleque aí? Uma vez uma pessoa não me compreendeu e depois, antes de ela morrer, sentamos e resolvemos isso. Eu tinha essa pessoa como inspiração na minha vida. Inspiração na minha vida. Principalmente na área financeira, irmãos, na área empresarial. Uma pessoa ousada. E a gente tinha sempre, acho que era 3 ou 4 anos de diferença de idade. Ele a mais. Eu cheguei para ele e falei assim: bom, a gente está caminhando, e éramos até sócios. Falei: se eu tenho o que tenho hoje com menos 4 anos que você, imagine eu daqui a 4 anos, vou ter o dobro que você tem. Ele não entendeu. Eu fico imaginando que já estava no coração e não foi manifestado. Você imagina quando Eliseu olha para Elias e fala assim, Elias diz para ele: o que você quer? Aí Elias só fala assim, Eliseu só fala assim: eu quero o dobro da tua unção. Elias ignorou? Elias desdenhou a parte? Não, o que Elias falou? Dura coisa pedir, só não tira os olhos de mim. Está entendendo aqui, não? Sim ou não? O nosso querido José também, irmãos. O pai fez uma túnica para ele, Gênesis 37. E os irmãos invejaram. Os irmãos o venderam. Por que essa palavra de honra hoje? Porque a honra é a borracha que apaga os que te odeiam também. Quem aqui tem uma palavra da sua casa que te condena? Levante sua mão. Só isso? Quem tem uma palavra da sua casa que não acredita em você?
Qual a diferença de condenar e não acreditar? Você quer embelezar o pecado? Quem tem uma palavra da sua casa que não acredita em você, que não dá nada por você? Pronto. O que Deus está te trazendo aqui? Está dando uma borracha na sua mão para dizer assim, ó, apaga isso agora. Apaga isso agora. Porque senão, irmãos, a gente cresce, prospera, ainda fica a ser curado. Aí Deus está te trazendo aqui nesse culto de honra para dizer assim, eu tenho uma borracha para você apagar a rejeição. Eu tenho uma borracha, quase uma barraca, para você apagar os que te odeiam. Olhando para esse texto aqui, ontem eu estava indo embora, e eu e minha esposa conversando, na hora veio algo para mim muito incrível que eu acabei de pregar agora. Quem lembra aquela palavra do jumentinho? Quem lembra? Beleza? Lembra como é que Jesus terminou? Vejam bem, Lucas 19, verso 38. Rogério, o Márcio queria que eu ficasse assim, pregando 1 hora lá ontem. Gente, depois eu quero apresentar para vocês um amigo de longas datas, um homem nobre que estava lá conosco ontem. Uma pessoa muito nobre mesmo. Vejam bem, Lucas 19, verso 38 e verso 40 também, somente. Bendito é o rei que vem em nome do paz no céu e glória nas maiores alturas. Nesse mesmo momento, obrigado Fabrício, alguns judeus começaram a criticar. Ei Jesus, vai deixar eles falarem isso de vocês? Vai deixar ele falar isso de você? Como é que pode? Ele não pode dizer isso. Ou seja, uma parte da galera, alguns textos mencionam até que eram as crianças, né? Hosana, Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. E de repente aqueles religiosos dizem assim, ei, manda que eles se calem. Olha o que Jesus vai responder no verso 40, por favor. Ele porém respondeu, se eles se calarem, as próprias pedras irão clamar. Sabe quem me nomeou na Câmara ontem? Um vereador que para você é ímpio, para você vai para o inferno, porque é católico, é idólatra. Sabe quem é que ama ouvir essa mensagem que você ouviu lá ontem? Um católico. Sabe quem tem maior carinho pelo apreço do ministério? Sabe quem honra essa casa? Um católico. Um católico que me estende o convite para jantar na sua própria casa. Em muitas casas, raridade até um copo de água lhe oferecerem. As pedras vão clamar, irmãos. Se os filhos não falarem, as pedras vão se levantar. Deus vai botar boca e voz na pedra e vai tirar a sua. Vou repetir mais uma vez, tá legal? Amigos. Aliás, amigos não. Se não é para ser amigo de Deus, também não deve ser o meu. Mas o texto diz que as pedras irão clamar. Eu vou olhar para uma pedra agora e falar, caramba, se eu não fizer a pedra vai fazer? Se eu não falar a pedra vai falar? Caramba, se eu não for a pedra vai ser? É isso aí. É isso aí. É isso aí. Nosso problema é que a gente acha que a gente é laranja, né, do saco, a única. Olha bem um texto que eu separei para a gente finalizando aqui, Esther capítulo 4, verso 13. Duvido que você falar hoje. Duvido, é ruim. Deve nem estar me engolindo. Duvido. Foi forçado, Rogério. Duvido você falar hoje. É ruim. Duvido. Esther capítulo 4, verso 13, por favor. Esther 4, 13. Mardoqueu enviou essa resposta a Esther: não pense que por estar no palácio você escapará de quando todos os judeus forem mortos. Olha o que o Mardoqueu vai dizer para Esther. Já vou explicar a história para quem não conhece. Verso 14: se ficar calada num momento como esse, alívio e livramento virão de outra parte para os judeus, mas você e seus parentes morrerão. Quem sabe não foi justamente para essa ocasião como essa que você chegou à posição de... Eu juro para vocês, a minha vontade era pregar essa história aqui hoje. Como é que a Esther entrou? Com uma rejeição de alguém. Lembra quem era a rainha do Artaxerxes? Era a Vasti. Tanto faz, tem dois nomes. Vasti. A Vasti saiu porque ela quis competir com o rei.
O rei fez uma festa, ela fez outra. O rei chamou para anunciar a sua beleza e majestade. Ela negou estar diante do rei, ao chamado dele. Houve-se um conselho para o rei, dizendo: rei, se o senhor tolerar a Vasti no cargo ainda da sua esposa, sendo sua rainha, todas as mulheres irão fazer o mesmo com ela. A brecha está na sua vida. Olha que história. E o rei já estava, né, chaparral, falou: manda ela vazar. Do capítulo 1, acha o nome de Vasti nos 10 capítulos de Esther. Cadê? Aqueles que não cumprem o propósito são esquecidos na história. São esquecidos na história. Aí entra uma seleção de moças belas, bonitas, no capítulo 2 e 3, você vai ler em casa. Aí, esse mesmo tempo do livro de Esther, em Neemias é a mesma coisa, o povo está sitiado, ou seja, o cativeiro babilônico, e de repente seleciona as meninas mais bonitas, e entre elas está quem? O texto diz no capítulo 2 e 3 que Esther é órfã de pai e mãe e é criada pelo seu tio Mardoqueu. Quem dá etiqueta para Esther? Mordecai, Mardoqueu. Ele diz: olha, se comporta assim, não seja como as demais, se comporte quando o rei chamar, se embeleze. Você não precisa se embelezar no exterior, porque a essência de você, o judaísmo está aí, o Espírito de Deus está em você. Ele vai dando uma aula de etiqueta, o cara se anula e ele mora na porta do palácio para estar em contato com a sua sobrinha afilhada, chamada de filha. E a Esther, nesse exato momento, agora veio o inimigo de Israel, Ramã, querendo dizimar todo judeu. Só que a Esther esqueceu que ela está lá como rainha, mas a essência dela não é daquela cultura, ela é judia. O que falta para a gente é esquecer que nós somos judeus. Temos comportamento de ímpio. E de repente, o Mardoqueu tramita essa fala para Esther, dizendo assim: ó, estamos todos sentenciados à morte. Ramã criou um edito, o rei deu um anel, o rei carimbou um anel, todo judeu vai morrer no dia tanto de Adar. Era o dia do extermínio. Aí a Esther fala: não posso, no capítulo 4. Se eu chegar lá, o rei vai me matar, porque só vai até a presença dele se ele chamar, como houve no capítulo 1 com Vasti. Só que tinha um subterfúgio chamado graça. Favor incondicional. Você pode ser consumido? Pode. Mas existe um cedro, existe uma graça, existe um sangue que foi derramado. Se você estiver debaixo desse sangue, você não precisa ficar na porta do palácio. Você pode chegar aos aposentos do rei. E nesse exato momento, o Mardoqueu a orienta, dizendo assim: será que Deus não chamou você, órfão de pai e de mãe, empobrecido, e colocou você aí para um momento propício? Pergunta, olhe para essa pessoa que está do seu lado. Segura a mão dela, por favor. Não, tem que segurar. Quando tiver 100% eu vou falar. Tem que segurar. Mesmo você não querendo, faça agora. Depois você se vira. Fala para essa pessoa: da onde Deus te tirou? Quem era você? E olha onde você está. Você está no palácio. Você tem acesso ao rei. O teu povo, a tua casa, a tua família está sentenciada à morte. Deus te colocou aqui para que as suas orações desse lugar dê livramento à sua casa, à sua família e toda a sua parentela e todo quanto você orar para oração. Tem alguém aí? Não, para salvação. Então, espera aí. Se os filhos se calarem, as pedras irão clamar. E se Esther não quiser falar, o Mardoqueu diz: Deus vai levantar outro. Não, eu sou Esther. Ei, Vasti também era Vasti. Se a função, se o lugar não cumpre o propósito, Deus tira. Vasti saiu, Esther entrou. E se Esther querer incorporar Vasti, vai vazar também. Ninguém faz, eu não faço. Ei, ninguém faz, vai ser reprovado. Faz você, aproveita a oportunidade. Se posiciona no palácio, o rei está te vendo.
Não tenha medo de fazer, porque o fogo não te queima, o fogo te purifica. Há um cetro de justiça sendo colocado sobre nossas cabeças nessa noite hoje. Esté tomado de coragem. Esté entra diante do rei. E no momento que a Esté entra, o rei estende o cetro sobre a Esther. Esther não morre. Inteligente. O rei, o que você quer, minha rainha? O rei estava apaixonado pela Esther. Fala para o vizinho do seu lado. O seu, mais ou menos. O rei é apaixonado por você. Ah, não. Fala assim, o careca. Fala, o rei é apaixonado em você. Fala com ele, o magrinho, o fofinho, o pretinho, o branquinho. Fala, o pardinho, o rei é apaixonado por você. Aí, o rei estende o cetro para ela. A Esther falou assim, nem imaginava que estava com essa bola toda. Ela não faz pedido nenhum. Ela volta para casa e diz para ele assim, o rei fala, o que você quer? Até metade do meu reino te darei. Uau, o rei quer abrir mão da metade do reino. Uau. Fala para esse vizinho, ô careca, tem muita coisa para você. Fala, não, sacode alguém que você tem intimidade. Pode sacudir essa senhora, diz, tem a metade do reino para te dar ainda. Fala para ele assim, você fica brigando por mortandela? Tem um banquete te esperando. A Esther diz assim, a Esther diz assim, o rei, eu não quero pedir nada agora não, só peço que o senhor me receba no dia seguinte. Mexeu o coração com o rei, deu uma de difícil, foi embora, se perfumou, orou, botou o povo para jejuar 3 dias. Diga ao meu povo para jejuar 3 dias e 3 noites. Que eu e minha serva, a Esther botou as servas, quem é a serva dela? Tudo ímpar. Eu e minhas servas iremos jejuar também. É o livro de Esther. Foi minha monografia no seminário. E aí de repente, a Esther entra a segunda vez perante o rei. E o rei estende novamente o cetro para ela. Sabe o que significa isso? A misericórdia. Precisou hoje? Tem. Vai precisar amanhã? Tem também. Vai precisar depois? Tem novamente. E depois? Tem novamente. E depois também tem. Mas e depois também tem, porque ela se renova a cada manhã. E de repente a Esther começa a contar e dizendo assim, olha, eu estou... Dona Emília não veio, mas manda o santo dela. E aí de repente ela... Você lembra que a Dona Emília fica assim, fala, de repente ela, pá, o santo da Dona Emília baixou no Tiago ali agora. Dona Emília deve estar na escola. E aí de repente Então, todavia, a Esther começa a comentar dizendo assim, estou jurada de morte. Imagina o rei, quem vai tocar na rainha? É doido? O cara tem poder e autoridade. E nesse que ela está contando, dizendo assim, tem um inimigo do meu povo. Ele fala, teu povo? Quem é você? Sou de Bangu. Sou de Bangu. Aí eu falo, não, eu amo Bangu. Eu amo Bangu. Aí o rei falou, vou defender o povo de Bangu. E adjacências. E de repente o rei falou assim, quem é esse doido? E ela disse assim, tu está aí, Alex? Ela disse assim, é o nosso inimigo de outra cultura, é o Ramã. Quem estava entrando no palácio? Quem estava com a carta de extermínio para aquele dia? Ramã. Você acredita que tinham coisas sentenciadas, poderiam acontecer antes da noite desse dia? Deus transforma a maldição em bênção. Ele transforma a sentença de morte em vida. E nessa que ela está contando, quem chega todo posudo, né? O MC Pose. E chegou lá o posudo lá do Ramã e falou, rei,
Aqui, ó. A carta aqui, o seu anel, o seu selo. Eu quero exterminar. O rei ficou enfurecido. E a Esther falou, ele quer matar eu e meu povo, eu sou judia, ele está contra os judeus. O rei tem uma sentença irrevogável. Ele assinou com o anel. Ele timbrou, não pode anular nem rasgar. Palavras, se ensinam não. Mas as consequências que o rei fez é o seguinte, Esther. Ramã foi pendurado na forca. A forca que ele marcou para Mardoqueu. A mesma forca que o inimigo prepara para nós, é ele que vai se forcar, né? E todo o povo no qual Ramã, ele despachou carta para todas as províncias, estão querendo matar todos os judeus. Sabe o que o rei fez? Direito de defesa. Por que você vem para a igreja, irmão? A gente vem para cá por causa das sentenças que lança sobre nossas vidas, irmãos. A gente vem para cá porque a gente é rejeitado, porque a gente é odiado. E aqui nós transformamos todas as palavras de maldição em bênção. É aqui que a gente fala assim: a cova do leão não é para mim, é para o meu adversário. A forca que armaram para mim, não vou cair nela. É aqueles que planejam contra mim. Tem alguém comigo aí, não? Tem alguém comigo aí? Olha o que diz o Salmo de número 23, por favor. O Senhor é meu pastor e de nada eu tenho falta. Ele me faz repousar em verdes pastos, me leva em riachos tranquilos, renova a minha força, guia-me pelos caminhos da justiça. Sim, Ele honra o seu nome. Mesmo quando eu andar no vale escuro da morte, não temerei medo, pois tu estás comigo. Tua vara e teu cajado me consola. Prepara um banquete na presença dos meus inimigos. Unja a minha cabeça com óleo e o cálice faz transbordar. Fala assim: nenhum inimigo vai morrer, porque a língua vai dobrar e vai dizer: Deus é na vida dele. Por que existe a honra? Porque alguém plantou a desonra. Aí Deus arranca a desonra e no lugar da desonra Ele dá dupla honra. Pelo amor de Deus, encosta no ombrinho desse crente cheio do óleo. Diga assim: Deus está mandando dizer para você que a glória da segunda casa vai transbordar da unção da primeira. Faz assim, por favor. Faz assim. Abra suas mãos. Tem gente com a mão assim, a água está vendo, está escorrendo. Faz assim, ó. Assim, ó. Fala com esse irmão. Irmão com a mão furada. Irmão furado. Irmão que não sabe segurar a bênção. Depois fica aí no culto reclamando: não acontece comigo, não acontece comigo. Abre o bolsinho, querido, ó. Pega a tua bolsa, abre a sua bolsa aí, ó. Pega o botão da camisa, abre o bolso e abre aí onde der para comportar a bênção, coloca hoje. Pega a sua blusa, faz assim, ó. Ó. Não vai amarrotar minha blusa. Na época de Cosmo Damião, você ia para casa todo sujo, seu mulambo, cheio de doce, de suspiro. Deixa a bênção te transbordar, meu irmão. Abre essa blusa aí, meu irmão. Recebe essa palavra no seu coração aí, meu irmão. Faz assim, faz assim, faz assim. Não, faz assim, faz assim. Abre a bolsa, irmã. Olha, irmão, com a bolsa aberta. Faz assim, abre a sua bolsa aí. Vai levar essa bênção para casa. Abre a bolsa. Abre a carteira. Tira o que tem, bota de oferta. Abre a carteira. Abre a bolsa. Isso. Ei, pega a jaqueta. Isso mesmo. Faz assim, ó. Fica de pé os dois, ó. Assim, ó. Dupla. Olha lá, ó. Faz assim, ó. Quem tem fé? Então copia. Fica de pé. Abre a bolsa, abre o que tem. Se você tem um cabelo black, faz um buraco no meio assim, ó. Diga assim: está chegando um tempo de honra para minha vida,
Deus nessa noite está liberando a dupla honra. Fui rejeitado, fui humilhado, fui escorraçado, expulso, desdenhado, mas o Senhor dos Senhores preparou uma mesa, um grande banquete, e eu me assentarei na presença dos meus inimigos. Levanta, levanta, levanta. Faz barulho para me ver se você está aí. Você acredita, Marcelo, que esse tempo está bem próximo para você também? Está bem fresquinho. Hoje é uma noite profética. O melhor de Deus vai chegar em nossas vidas. Isaías 49, verso 14. Ei, já baixou a sua bolsa? Levanta aí o seu bolsa, família. Quem precisa hoje de uma chave para virar uma história da sua vida? Dá um norte aí. Quem precisa hoje? Quem precisa hoje? Então vem para cá para o altar. Vem para cá para o altar. Um milagre, um milagre, um milagre, um milagre, um milagre. Uma honra. Pastor, estou precisando ser honrado. Então vem buscar a sua honra. Oh, vem buscar a sua honra.